Bem-vindo à segunda edição desta sessão de conversa que se chama Histórias por Detrás de Histórias, cujo propósito é conversar com escritores e perceber como é que se materializa o seu processo criativo, como é que o texto acontece e como é que depois temos isso em livro. E para esta sessão nós temos Gerundina Joshua, que publicou pela Fundação Fernando Leite Couto o livro Os Ângulos da Casa. E vai ser um bocadinho à volta deste livro que iremos conversar, mas também, como tinha dito antes, o propósito é justamente sobre todas as outras formas, caminhos que ela vai encontrando para materializar o livro. Por acaso, esta sessão acontece no momento em que em que a Fundação está com a feira de, está com a feira de livro, que é o Ler é uma Festa, que é um momento em que escritores, leitores, críticos e todos os outros os intervenientes da indústria do livro encontram-se para partilhar ideias, perspectivas e projetos. Então eu iria começar desejando a Irundina boas-vindas e Obrigada. perguntando à Irundina como é que começa o exercício de escrita de um poema. É um prazer muito grande estar aqui para falar de literatura, que é uma das minhas grandes paixões. A escrita e a vida têm algo de comum. É o fato de nós não sabemos o que nos vai acontecer. E eu, quando inicio um verso ou uma frase, não sei o que é que aquele verso vai me dar depois. Quando eu escrevo uma história, eu ando atrás do personagem porque eu não sei o que é que ele vai depois, quais são os caminhos que ele vai me levar. Então, esse mistério que existe no processo de criação, é ele que me faz descobrir o texto. E mesmo depois de terminar os textos, esse mistério continua. Ele sempre chama pela pessoa, mesmo depois dos textos estarem impressos. E eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, que eu queria escrever, eu agora estou a escrever microcontos. E eu estava a escrever um conto, eu queria escrever um conto sobre os dons nas pessoas. Porque eu apercebi-me que existem certos dons que não têm nomes. Porque nós temos aquela ideia de que os dons todos vão ao palco, que têm um nome e vão ao palco. Alguém que canta é cantor e vai lá apresentar a música, o escritor nos livros e outras formas. Mas eu depois comecei a pensar, e aquele que sabe fazer amigos? Porque eu tenho amigos que são fazedores de amigos. Eles têm o dom de fazer amigos, mas ninguém vai dizer, está ali um fazedor de amigos, vamos contactar um fazedor de amigos para fazer uma entrevista. Então eu queria escrever sobre isso e fiquei dias e dias a pensar. Imaginei o personagem, imaginei toda a história na minha cabeça. E no dia de escrever, não aconteceu, não deu certo. Acabei por escrever um personagem a mostrar ao escritor como é que as coisas se formam no mundo. Saiu uma outra história, mas aquela que eu tinha projetado, que era aquilo mesmo que eu queria, não consigo escrever, não consegui escrever. Isso quer dizer que quando a história já aparece, ou o poema, tu já sabes o que vais escrever, às vezes não resulta no papel. Por quê? Porque todo o mistério já se foi. Eu acho que o escritor vive do mistério. O mistério já tinha sido em mim antes de eu imprimir no papel. Se calhar se eu tivesse esperado, tivesse escrito no momento em que aquilo estava a acontecer na minha cabeça, a história teria acontecido no papel. Então aconteceu uma outra história. Sempre que isso acontece, agora eu fico no papel e começo a escrever. Porque as histórias fogem. E quando elas parecem incompletas em nós, elas já estão incompletas e destruídas. É assim como acontece comigo. E também quando escrevo poemas, é a mesmíssima coisa. Por isso eu fico muito rápido, começo a escrever e noutros dias eu vou fazer o trabalho oficinal. Ele não trai, o trabalho oficinal não trai, porque tu já tens o ritmo, tu já sabes o que não queres, a palavra certa e aquelas palavras que só vão
para destruir o texto, tu sabes e vais tirar. Mas o momento da inspiração é um momento sagrado, muito sagrado. Então essa história dos dons sem nomes ficou assim na minha cabeça, fica mesmo. Não consigo escrever, mas gosto de saber que eu posso contar às pessoas sem estar no papel. É engraçado isso. Esse mistério da escrita, esse mistério das pessoas e do mundo. É muito estranho. E em relação a este processo de escrever, quando eu vou escrever ficção, acontece-me às vezes, eu formulo o texto também, já aconteceu de formular o texto e chegar lá, escrever, mas só que há uma coisa que é, há uma ideia, que é uma imagem que está bem clara no momento que nós elaboramos a ele, e depois quando a gente vai para o papel, toma uma outra forma, né? E vai. Não sei quantas vezes, imagino que isso também tenha acontecido, não sei quantas vezes já aconteceu de chegares para escrever e começares a escrever uma coisa e de repente quando tu terminas o texto já está a dizer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que era tipo o ponto de partida. E acho que essa cena eu acho que é aí onde reside o texto, né? E eu lembro de uma entrevista que eu ouvi do Richard Zimmler. Ele estava a falar do processo criativo e falou disso. Disse que esse mistério do texto é isso mesmo. Do mesmo modo que uma senhora que está grávida não sabe qual é a cor dos olhos do filho, a pessoa não sabe. A pessoa até reza, não quero que tenha os meus olhos, porque os meus olhos são mais bonitos do que os olhos do meu marido. Mas não sabe, pode depois aparecer os olhos do avô, do bebê e outras coisas. O texto também é isso. Tu não sabes. É como se tu estás grávida, mas tu não sabes o produto. Não conheces e nem podes conhecer, só no fim é que vais ver o que é. Escrever para mim é um mistério, porque eu nunca sei o que vou escrever. E depois eu não faço planos daquilo que eu vou escrever. Mas das vezes que isso aconteceu, que eu já tinha as ideias todas prontas na minha cabeça, fui ao papel e não apareceu o que eu queria, as ideias todas que eu já tinha elaborado. Inicio um verso ou uma frase. Eu não sei o que aquela frase ou aquele verso, onde aquela frase ou aquele verso vão me deixar ir. Na verdade, o texto é um mistério, a descoberta, a casa da descoberta. Do mesmo modo que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos na nossa vida, é o mesmo que acontece quando nós estamos a escrever. Nós não sabemos onde é que o texto vai nos levar. Nós deixamos o texto nos levar, não porque nós queremos, mas porque não temos uma outra opção. E quando nós deixamos a opção do texto, de não ser o texto a guiar, sermos nós a guiarmos o texto, acontece aquele desastre de depois ele não correr como nós queríamos, em termos ou em termos de linguagem, em termos de sentido, ou em termos de gosto mesmo. Ok. Os teus textos têm duas perspectivas que eu acho interessantes. Por um lado, é o trabalho da imagem, e por outro, tem a ver com a reflexão filosófica que tu constróis ao longo dos textos. Como é que depois de teres libertado, vamos lá dizer, se quisermos pensar na ideia grega da musa, depois de teres libertado a musa, depois de teres libertado a inspiração que te fez escrever, como é que é depois o processo de transpiração, de decalcar o poema? Aparecem-me várias imagens na hora de escrever, aquilo que chamam de inspiração. E eu vou escrever durante mais ou menos algumas horas ou alguns minutos, o texto bruto. E depois disso vou para a parte oficinal, que é aquela parte que eu trabalho a gramática, entre aspas, porque eu não gosto muito de obedecer à gramática. E depois leio o texto em voz alta, para sentir o ritmo, para sentir um ou outro sentido que vem por detrás daquele que eu escrevi.
depois escrevo por cima novamente, volto, reescrevo, passo dias e volto e visito o texto várias vezes. Eu fico muito tempo a visitar os textos para ver como eles estão. Então, o trabalho oficinal é a parte mais complicada em relação à parte da inspiração. É verdade que há textos que eu não trabalho muito a parte oficinal. Eles já vêm prontos, mas é muito raro. A maior parte dos textos querem mesmo que eu faça esse trabalho, esse exercício de linguagem, de remover certos objetos desconhecidos para o lugar do texto. E quando é que tu sentes ou quando é que tu assumes que o texto já está? O texto nunca está, nunca. Eu lembro quando eu estava a trabalhar neste livro, Os Ângulos da Casa, estive a trabalhar com o Celso e ele depois dizia, não, agora já está e temos mesmo que marcar isto porque temos que entregar o livro. E eu sentia que os textos precisavam de alguma coisa. Os textos sempre precisam de alguma coisa. Mesmo agora que o livro já existe assim no papel, se fosse para mudar alguma coisa, eu acho que sempre mudava, porque o texto nunca é acabado. Ok. E invocaste o Celso agora, que é o editor do livro. Conte-nos como é que foi chegar à Fundação, apresentar a proposta. É uma história muito engraçada, porque eu não cheguei à Fundação para apresentar uma proposta. Foi mesmo há muito, muito tempo, quando fui convidada para a Feira da Minerva Central, naquela altura, que era a Feira do Livro, e eles disseram que precisavam de textos de autores jovens, que era para escrever sobre a cidade de Maputo. Eu escrevi e entreguei. E eu achava que fossem aquelas antologias que eu já estava habituada. E depois, quando eu cheguei lá, o escritor Mia Couto disse que tinha gostado muito do texto que estava lá. E então, depois de muito tempo, ele disse que gostou do texto, eu podia mostrar outras coisas. Mas o texto não era um poema, era uma prosa poética sobre a cidade de Maputo. Então eu disse, eu podia mostrar outras coisas. E eu procurei e mostrei. E ele disse, olha, eu gostei daquele texto, não significa que eu vá gostar dos outros. Se eu não gostar, eu vou dizer. Mas isto também não é definitivo, não significa que se eu não gostar, a coisa não é boa. Eu só vou dar a minha ideia. Eu disse, ok. Então eu fiquei meses e meses ansiosa e eu disse, se calhar ele não gostou nem sequer vai dizer nada. E depois ele disse que tinha gostado dos textos e começamos a trabalhar nos textos. Na altura ele convidou-me para estar na Andira, só que já estava no fim e ele disse que estava num projeto de uma fundação e que tínhamos que ficar à espera. Foi assim. Como é que começa? Porque depois o trabalho de oficina é com o editor Celso. Então, como é que começa e qual foi o exercício que foi sendo feito? Aquele exercício de cortar os textos, de sentir o ritmo, as palavras, que antes para mim não existia. Eu já fazia isso, mas não da forma como eu devia fazer para o livro aparecer, porque é muito diferente. Eu tive que exercitar muito essa parte e fiquei também a trabalhar isso com o Celso. Ok. E o projeto do livro já era Os Ângulos da Casa ou este título veio surgir depois daquele processo de correção, cortar, acrescentar? Não era, era um título muito diferente. Era um título musical, na verdade, que eu queria, o meu primeiro projeto. E depois eu vi que não resultava e decidi escrever um caderno, porque Os Ângulos da Casa é o título do caderno que abre o livro, dos 7 poemas que estão lá. Então eu disse que se eu fizesse o caderno, se eu abrisse o caderno dos Ângulos da Casa, o livro teria uma filosofia. Eu estava à procura de uma filosofia ali, que seria a casa metafísica. Mas essa casa não havia de terminar apenas nos poemas da abertura. Ele havia de continuar com os outros que estavam desvinculados, entre aspas, ainda na grande casa desconhecida, que é a casa do nosso ser. Ok. Eu sei que o teu processo de escrita resulta em parte de leituras que tu começaste ainda na infância. Numa entrevista que deste ao Cabrita, dizias, por exemplo, que
aos 12 anos tu já lias e uma das passagens que chamou a atenção, duas na verdade, foi o choque que tu tiveste ao ler Fernando Pessoa e depois o encanto, ou não sei se esse é o termo correto, de descobrir Luís Carlos Patraquim. Então, como é que foram, o que foi isso? E foram apenas estas as referências que ficaram? Não, na verdade, eu conheci Pessoa depois, porque o meu primeiro livro de poemas foi mesmo Antero de Quental, que é um poeta muito complicado, mesmo para pessoas mais experimentadas em termos de vivência, porque ele é um poeta um pouco. Ele é metafísico, é um pouco amargo, um pouco vai mesmo na realidade da vida. Então, eu até lembro que os meus pais não queriam que eu e o meu irmão mais velho, que estávamos sempre a ler aquele livro, ficássemos a ler, porque eles diziam que aquilo era muito, não era para a nossa idade. Mas nós éramos muito curiosos, sempre víamos, e a minha mãe, eu lembro que ela escondeu aquele livro e nós continuamos a ver outras coisas. Vimos Pessoa e outros livros. E o que E também há um escritor russo que eu gostei muito. Esse foi o meu primeiro a ler na prosa, chama-se Ivan Turgenev. Nas três novelas que ele tinha lá, e eu achava aquilo fantástico, talvez por ser diferente daquilo que eu andava a ver dos textos infantis que eu já tinha visto. E o que causou o choque em Fernando Pessoa? Porque a semelhança do Cantal, ele também tem este trabalho de trabalhar, como é que é? Este exercício de trabalhar a realidade. E, mas pronto, tem as suas especificidades que eu quero perceber delas. O que é que mais chamou-te a atenção? O que é que prendeu-te? O que é que destapou em ti alguma coisa? Primeiro, ser uma criança que lê coisas de crianças. E depois descobrir que os livros mostram a realidade de uma outra forma. E crianças são muito curiosas. E eu era uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E o meu irmão mais velho também. E ele mostrava, dizia: olha, isto é fantástico, isto é bom. Então era assim. E eu ia vendo os livros. E achava interessante que a vida fosse mostrada daquela forma diferente daquela que eu sempre via, das coisas terminarem bem, das coisas, apesar do texto ser diferente nos textos infantis, parece tudo a mesma coisa. Mas naqueles textos do Pessoa, do Ivan e de outros autores, não. A realidade era a mesma aquela, mas não desenhada da mesma forma. Okay. A construção da literatura, do texto, tanto em prosa assim como em poesia, do Luís Carlos Patraquim, também não é linear. É um trabalho que a leitura em si exige muitas outras referências anteriores para poder construir um significado aos próprios textos. Como é que uma adolescente encontra esses textos e consegue encontrar sentido nisso? Eu não conheci o Luís Carlos Patraquim de imediato, logo. Foi um pouco mais tarde que eu o encontrei. E foi mesmo isso, depois de ter feito umas leituras para encontrar. Foi quando eu me apaixonei pelo surrealismo e pelo simbolismo, onde se trabalha muito com a linguagem. O sentido, mas com o trabalho da língua. Então, eu fiquei deslumbrada, gostei muito. O que eu quero perceber é deste exercício, destas camadas todas, vamos lá dizer, é a forma como ele vai colocando os blocos, é a forma como ele vai construindo as imagens. O que é exatamente? Qual foi o ponto específico que agarrou-te? Porque depois os teus textos tem uma leveza, tem uma perspectiva de leitura muito mais, talvez, acessível, se quisermos. Então, como é que uma escritora que passa, como é que é o exercício de construção de imagem não é assim tão complexo aparentemente, encanta-se por um exercício como aquele? Eu não sei como é que isto foi acontecer,
Eu só sei que o trabalho da metáfora, porque a metáfora é ela que mais trabalha, na minha opinião, que mais trabalha a linguagem e mais fragmenta o texto. Tu voltas para o texto a partir de uma linguagem trabalhada e encontras um significado que não era aquele que tinhas deixado ontem ou há segundos. E quanto ao teu comentário relativamente aos meus textos serem diferentes disso, não sei, porque eu estou sempre a fazer o exercício da escrita e eu acho que a minha escrita vai andando para outros caminhos. Se calhar agora já não escrevo como eu escrevia antes ou como eu escrevi este livro nos meus novos projetos, que ainda não estão publicados. Ok. A Irondina, para além de escrever poemas, igualmente trabalha na promoção da literatura. Poderíamos, se quiser, assumi-la como uma ativista. Então, por que este caminho? Porque eu quero que as pessoas sintam o prazer com as palavras, entendam a vida a partir dos livros também, que é muito interessante. Por exemplo, tem estado a colaborar com publicações no Brasil, Sim. tem estado a publicar com publicações em Portugal, em Angola e em Moçambique. Estas conexões, estes contactos, o que é que tu sentes ou como é que tu percebes que isto influencia na construção do escritor? O escritor são as leituras, Sim. mas também é este intercâmbio. O diálogo com os outros, sim. Por exemplo, nas conversas que eu tenho no Benga com outros autores, os autores contam como fazem os textos. E eu começo a fazer comparações e contam também sobre os livros que leram. E são coisas muito diferentes. Eu me apercebo que, afinal, o ser humano, apesar de ser parecido, ele tem essas particularidades, essas diferenças. E a literatura faz nós vermos o ser humano nesse sentido também. Porque um poema, uma história, parece tudo a mesma coisa, mas quando nós fazemos uma leitura mais profunda, podemos encontrar as pessoas que escreveram os textos, leituras mais profundas. É verdade que todo escritor tem uma influência, mas também é verdade que dentro da influência há ele lá escondido. E eu acho isso muito interessante. E quanto ao diálogo com outros autores, eu quero que as pessoas, o mundo saiba que em Moçambique há jovens que escrevem, há pessoas que gostam de literatura. Quando eu chamo alguém para conversar comigo num Benga ou no outro lugar, a pessoa pergunta quem é essa pessoa que está a chamar para conversar. É uma moçambicana. E a maior parte dessas pessoas perguntam: podes me dizer o nome de outros colegas, o que vocês leem em Moçambique? E aquilo começa a ficar assim, e eu gosto. Porque não ficamos escondidos no mundo também. E eu uso a literatura para isso, para nós não nos escondermos no mundo e mostrarmos que temos capacidades interessantes também, em termos de cultura. Já se dizia antes, década 80, década 90, que Moçambique, muito antes disso também, que Moçambique é um país de poetas, né? E, de certa forma, vamos encontrando isso, mesmo nesta nova geração, começam a surgir novos escritores com uma tendência a abraçar de novo a poesia. É certo que andamos num período muito dominado pela prosa, mas nos últimos, por exemplo, o movimento literário Cupaluxa recupera um bocadinho o espírito da poesia. E em conversa assim com o Celso, às vezes nós brincamos a dizer que, bom, por um lado, a nível da literatura em português, o maior, aliás, um dos maiores, não necessariamente o maior, um dos maiores poetas morou aqui ao lado na África do Sul, que é o Pessoa, e também temos o histórico vamos lá, do Camões ter passado pela ilha de Moçambique, né? E pronto, assumimos que de certa forma eles deixaram aqui a veia, o sangue que nos permitiu ser poetas. Mas, mas então, tu que escreves poesia e vives a poesia, qual é a explicação que tu encontras para nós termos vários poetas em Moçambique com uma qualidade, digamos, aceitável?
Primeiro, eu acho que isso já me perguntaram quando eu estive em Portugal. Perguntaram por que aqui em Moçambique haviam muitos poetas. E eu fiquei a pensar muito, preferi não responder, mas eu acho que é porque tu não podes ser uma coisa que as pessoas que estão atrás de ti não são. Sim, e há muitos poetas, é por isso que nós também somos poetas. Já há muita geração de pessoas a escreverem poesia, porque quando nós olhamos um bocado para a história, realmente há mais poetas, se não estou a erro, há mais poetas do que prosadores. Essa é a minha opinião. Ok. Não, mas o propósito é justamente colhermos a tua opinião. Ah, e há de ser isto igualmente. Eu perdi-me agora. Ok. Eu ia para aqui, que era. Diz-se que normalmente os escritores são, no essencial, construídos por aquilo que eles leram. A minha pergunta nisto é justamente com a preocupação de, nos círculos literários, às vezes uma preocupação em relação à nova geração de escritores que começam a surgir, que com os espaços que se abrem, plataformas tipo Facebook, que tem possibilidade de visibilidade para um público não necessariamente especializado, né? E que fazem, vamos lá dizer, contribuem para a aceitação destes mesmos escritores, sem que antes exista esse trabalho por detrás, que é o trabalho oficinal. Então, eu queria também que tu nos ajudasses a entender de que forma os escritores que tu leste antes terão contribuído para tu te construires como poeta. De que forma contribuíram? Se é que contribuíram também, né? Mas de que forma contribuíram? Ou qual foi a importância de teres lido esses autores quando tu sentas e escreves-os? De que forma tu sentes eles no processo? Primeiro, eles me ensinaram uma coisa, aqueles que eu admiro muito. Ensinaram-me que para escrever nós temos mesmo que suar e temos que fazer sacrifícios. Um dos sacrifícios é ler muito. Outro é trabalhar a palavra. E outro é como trabalhar essa palavra. Porque trabalhar a palavra não é levar uma palavra qualquer e pôr no texto e já está. É preciso um conhecimento prévio das palavras. É preciso entender o que se passa quando tu lês, não o teu livro, o outro livro, um outro texto. O que acontece, o que está a acontecer. O que o poeta ou o escritor está a trabalhar mais? Ele está a trabalhar mais a linguagem, com que fim? O que ele está a dizer? Por que ele está a dizer? Será que ele está a dizer aquilo? Esse trabalho todo que está atrás da metáfora dos livros, eles me ensinaram isso, que um livro não é só uma palavra que está ali escrita. Um livro carrega uma energia e é preciso que o escritor saiba passar isso para o livro. Então, há momentos então que o teu processo de leitura não é necessariamente do texto, mas da técnica, do que está por trás. Sim. Eu até acho que agora só leio com esses olhos. Agora só leio assim mesmo. Quais são as palavras que ele usou? As figuras que ele usa, o que ele quer dizer. Ok, às vezes, como é que eu vou dizer isso? Às vezes a ideia está muito clara, mas ele poderia ter dito de outra forma. Por que ele escolheu dizer daquela maneira? Porque escrever também é dizer de uma outra forma. Tudo aquilo que nós lemos nos livros, na verdade, nós já conhecemos. Uma pessoa de 18 anos não conhece muitas coisas da vida. Os livros não são tão surpreendentes assim. O que torna os livros é a forma como aquela informação vai ser ali dita.
Nos filmes não é a mesma coisa. Tu já sabes como é que os bandidos fazem para entrar nas casas, mas a forma como aquilo vai ser retratado no filme ou no livro é aquilo que vai te prender à história. Os detalhes, as técnicas, uma outra coisa atrás daquilo que estás a ver. Eu acho que é isso. Eu acho que a arte é uma coisa que está atrás do visível. Pelo menos para mim, é um mistério. Se é um mistério, eu não havia de gostar dos livros. Os livros que a mim não mostram mistérios estão todos muito destapados, não me interessam muito. Porque não vou chegar àquele caminho de ter que descobrir alguma coisa. Então, eu acho que seria uma grande perda de tempo. Ok. Este ano publicaste um trabalho que estiveste a fazer com Ana Mafalda Leite, que são alguns poemas. Então, queres contar como é que foi essa construção e como é que chegaram a isso? Sim, ela é uma pessoa muito querida e nós passamos horas e horas a conversar, só a falar de literatura, a falar de processo criativo, de escrita, livros, sempre, sempre. Então decidimos escrever aquele poema. E temos um projeto também de escrever alguma coisa juntas. Eu sei que o processo de escrita da Irundina é solitário, é isolado, né? Ah, Ao mesmo tempo que o escritor, o artista, de forma geral, quer transmitir ou traduzir ou imprimir, se quisermos, o sentimento. É certo que é o sentimento dele, no final das contas, mas também é o sentimento dos outros. Este isolamento não nos distancia, ou não te distancia, de certa forma, da humanidade? Não, eu nunca poderia, mesmo se eu quisesse, nunca podia estar distante da humanidade, porque eu sou humanidade mesmo sem querer. Se alguém vem e pede para eu escrever sobre uma cebola e eu não consigo escrever porque eu não sinto nada sobre a cebola e escrevo sobre outra coisa, a mesma pessoa que pediu sobre a cebola vai gostar de ouvir o texto de uma outra coisa, porque eu não existo sozinha. Mas se eu escrever sobre a cebola enquanto não sinto nada sobre ela, seria uma traição para mim. Porque eu ia escrever um texto horrível, porque eu não sinto nada sobre a cebola e o texto não havia de sair bem. E a pessoa que pediu o texto também não ia gostar. Mas se eu escrevo sobre a cenoura, por exemplo, porque eu sinto alguma coisa sobre ela, a pessoa que pediu a cebola vai gostar muito, porque será o meu sentimento dentro da cebola que ele há de ler. E há de preferir o texto da cenoura do que da cebola, certamente. Porque ele tem alguma coisa sobre a cenoura também. Só que ele nunca viu. Por isso que os livros são mágicos. Ok. Ah, É sobre a magia dos livros que nós tentamos aqui conversar, destapar. E, infelizmente, mesmo, isto até vai ficar clichê daqui a pouco, que é a ideia de estas conversas são apenas estímulos, são propostas, são provocações sobre o que se pode pensar e o que acontece com os escritores enquanto eles produzem. E não para termos, vamos lá dizer, respostas acabadas e chegarmos a uma conclusão. Eu acho que a literatura e as artes, de forma genérica, são aquele lugar da existência em que não tem serventia aparente, né? Não conseguimos dar respostas racionais, mas Falando em respostas racionais, às vezes quando eu escrevo, eu tenho uma palavra dentro de mim, porque eu conheço o significado das palavras, não é? E escrevo de uma forma intuitiva e quando volto, leio o texto, não sei se aquela palavra daria certo naquele lugar. E eu vou ao dicionário e vejo, sim, esta palavra era mesmo o que eu queria dizer. É como se é uma coisa muito esquisita que acontece. Porque aquela palavra podia ter dado errado,
não é para aquele sentido, mas ela vai encaixar exatamente naquilo que eu queria, como se fosse de uma forma arbitrária. Não sei se consigo explicar isto. É Ah, uma palavra que chega, mas ela poderia não ser aquela. E eu não sei se é aquela e vou ao dicionário para ver se ela significa realmente aquilo que eu queria para o texto. E eu vejo que encaixa tal e qual. Mas não é uma palavra tão comum assim, às vezes. mas acho que não há de isso ter a ver com o fato de as palavras significam objetos, né? Tem uma dimensão de a seleção da palavra que nós vamos fazer é em função do quanto nós conseguimos agarrá-la, do quanto ela se torna palpável para nós. Então, não há de ser em função dessa relação objeto-imagem, algo concreto que participa disso. Sim, porque o concreto vem do abstrato e o abstrato está no nosso subconsciente, se calhar é por isso. Então, aquele subconsciente vai se fazer uma realidade, uma coisa palpável, que é aquela palavra, aquele objeto. Porque esta Essa técnica é muito interessante, porque os surrealistas estudaram muito sobre isso. Chama-se escrita automática, onde tu não pensas naquilo que tu queres escrever. Assim, tu vais dizer, eu olho aquela porta e eu vou escrever sobre aquela porta. Aquela porta é assim, vais fazer a descrição. Não, tu ficas como se fosse um estado de choque e tu começas a escrever, só escreves palavras, só escreves sentimentos que estão dentro de ti, como se tivesses, como se o teu espírito estivesse em recriação. E depois, no fim, voltas e pegas o texto, encontras o sentido numa coisa que está completamente destruída. Na desorganização encontras o sentido. Chama-se escrita automática. E o automatismo, às vezes, quando usado, não de forma muito bruta, porque de forma bruta aquilo não tem muito significado, mas de uma forma moderada, ele ganha esse sentido do simbolismo, do surrealismo, esse sentido um pouco mais do desconhecido. Então, é isso que justifica, já a última pergunta mesmo, é isso que justifica tu teres dito em várias entrevistas que o ser Irondina que caminha pela cidade de Maputo, mora no Alto Maé, e, a- e o ser que escreve não são necessariamente a mesma pessoa. Essa pergunta parece muito fácil, mas não é fácil de responder. Porque quando é que eu sou outra pessoa e quando eu sou esta? Como é que eu vou conseguir saber isto? Não sei, é muito complicado. É difícil dizer isso, é difícil dizer. Porque às vezes nós pensamos que somos uma pessoa quando estamos investidos de um poder, quando somos irmãos, quando somos pais, quando estamos no trabalho, quando somos escritores ou outra coisa. Mas se calhar não, se calhar somos ainda a mesma coisa. Por isso é difícil saber. Difícil responder. Se Ok, calhar não somos assim tão fragmentados, somos a mesma coisa, sempre. E não sabemos. ok, muito obrigado, Irondina. Obrigado pela audiência e espero que esta conversa tenha estimulado os escritores, estimulado quem tem alguma coisa para transmitir e não sabe como fazer. E que pronto, possamos continuar a conversar sobre isto noutras ocasiões. Muito obrigado. Se calhar deixar umas palavras para as pessoas mais novas que querem começar a escrever ou que escrevem, que não existe um texto bonito e um texto feio. Eu passei muito por isso. Um texto bonito e um texto feio não existem. Não existe uma maneira certa de se escrever um texto. Existem textos que nós não gostamos, outros não gostam, outros gostam e outros não. Mas uma forma certa não. Porque durante estes anos eu fui vendo que não é só na escrita, na própria arte não existe uma coisa que toda a gente não pudesse tocar.
As pessoas diziam uma coisa que eu gostava, ou a maior parte das pessoas diziam que era bom, eu podia dizer que não acho que aquilo seja bom. Então, se as pessoas querem escrever ou fazer alguma coisa neste lugar subjetivo que se chama arte, têm que fazer sem se comparar, não se comparem às outras pessoas.